Olá, nós vamos agora gravar a 12ª aula, que fala sobre perspectiva, né? Ponto de vista, uma análise, uma visão de futuro, uma visão de esperança, nesse assunto que engloba educação financeira e mordomia cristã. Esse é um estudo com bases bíblicas, né? Esse estudo, na verdade, a gente poderia ter agendado ele para dar presencial na igreja, mas ninguém tem agenda, ninguém tem tempo, nem todo mundo vai. E aqui, gravando e postando no vídeo da igreja, no grupo da igreja, todos têm a oportunidade de abrir, né, na sua casa, no conforto da sua casa, e aí ouvir o que a gente tem a dizer sobre educação financeira e ministério cristão, ou mordomia cristã. Então vamos lá. Filipenses 4, 11 e 13 vai dizer que porque aprendi a viver contente, isso é o apóstolo Paulo dizendo, em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Então, assim, de abundância, como de escassez. Ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Passar com abundância ou passar com escassez, com fartura de alimento ou passando necessidade. Ele está dizendo, olha, tudo posso. Eu aprendi a viver tanto na circunstância boa, como na circunstância adversa. Então, quais são os perigos da riqueza? Lembre-se que Deus o ama e Ele quer que você desfrute um relacionamento íntimo e vibrante com Ele. Por isso, Ele revela nas Escrituras alguns perigos associados à riqueza que podem ameaçar nosso relacionamento com Ele e com as pessoas. Primeiro, a riqueza tende a separar as pessoas umas das outras. Abraão e Ló eram parentes ricos, mas isso levou o tio e o sobrinho a se separar um do outro por causa do tamanho dos seus bens e não podiam mais habitar na companhia do outro. Está lá em Gênesis 13. E é mais do que comum amigos ou parentes que tiveram conflitos entre si por causa do dinheiro. Isso é fato. Né? Isso é fato. Segundo, é fácil para aqueles que são ricos se afastarem de Deus. É outro fato. Deuteronômio 31 e 20 diz que quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que emana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi a seus pais, e tendo eles comidos e se fartado, e engordado, e houver tornado a outros deuses, ou seja, iam deixar Deus e começarem a adorar outros deuses, e os houver servido e me irritado e anulado a minha aliança com eles, porque entraram na terra, se fartaram, terra que manda leite e mel, enriqueceram, e aí se afastaram de Deus e foram servir a outros deuses. Então, para cada 99 pessoas que são pobres e permanecem próximas de Cristo, somente uma das 100 que vem a se tornar rica, continua mantendo íntima comunhão com o Senhor. Deve ser da natureza humana se agarrar ao Senhor quando precisa que o Senhor supra as suas necessidades. Uma vez que essas pessoas se tornam ricas, elas frequentemente deixam de considerar o Senhor como aquele que é superior, que é aquele que é supridor de tudo. Estou rica, sou abastado agora. A concepção é que meu dinheiro compra tudo, então vou esquecer, Deus não está suprindo mais nada, agora é meu dinheiro que supra.
1 Timóteo 6,17, Paulo manda que Timóteo exorte os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Porque a riqueza, muitos se enganam, ela não é estável, mas instável. Você tem hoje, pode não ter amanhã. Eu me lembro de uma reportagem que eu assisti, o camarada tirou numa loteria esportiva, muito dinheiro, saiu para comprar um pandeiro, voltou com 10. No trajeto de volta para casa, ele olhou de lado no banco, estava 10 pandeiros, ele disse, para que eu quero 10 pandeiros? Ele trocava de carro de 3 em 3 meses. O dinheiro acabou. O dinheiro acabou. Então a riqueza ela é instável. Ninguém pode colocar sua confiança no dinheiro, na riqueza, mas em Deus sempre. Sempre. Terceiro, é difícil para aqueles que são ricos virem a conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Jesus disse que, lá em Mateus 19, 23, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. A causa disso é que os ricos não sentem muita necessidade de Deus. Então as riquezas podem destruir uma vida espiritual frutífera. Em Mateus 13, 22, o Senhor diz que o que foi semeado entre espinhos, a palavra que foi semeada entre espinhos, fazendo uma metáfora, né? A semente que foi semeada entre espinhos, é a pessoa que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra de Deus no seu coração e a palavra fica infrutífera, a semente não consegue produzir. Então as riquezas são enganosas, porque são tangíveis. O que é uma coisa tangível? É material, se pode tocar. E podem, por isso, cegar-nos da realidade do nosso relacionamento com o Senhor, que é invisível. Você precisa se relacionar com Deus com o sexto sentido, que é a fé. Então o rico tem a sensação de que seu dinheiro é capaz de realizar coisas que só Deus pode fazer. E não é assim. Ele fica apenas na sensação. Tem coisas que só Deus faz que nem dinheiro faz. Por exemplo, comprar saúde. Riqueza não compra saúde. Só Deus pode dar saúde. A gente precisa ter um estilo de vida, né, e a gente devemos aprender a estar contente em toda e qualquer situação. 1 Timóteo 6 e 8, tendo sustento e com que se vestir, ou seja, abrigo e vestuário, estejamos contentes. A nossa cultura moderna reescreveu este versículo para dizer algo mais ou menos assim: se você tiver condições e comer comidas finas, vestir roupas de etiqueta, possuir os melhores automóveis, viver em uma linda casa, então você será feliz. Isso é o que o mundo diz hoje. Nossa sociedade orientada pelo consumo opera com as suposições de que o mais é o melhor e que a felicidade é baseada na aquisição de bens. A palavra contentamento é mencionada 7 vezes na Bíblia. E 6 vezes a palavra contentamento, das 7, tem a ver com dinheiro. Filipenses 4, do 11 ao 13, vai dizer que porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, não nascemos contentes. Paulo diz aqui que, pelo contrário, devemos aprender o contentamento, a ser feliz, a estar contente
com fartura ou com escassez. É um estilo de vida. O nosso Pai Celestial, ele nos confiará a quantidade precisa de posses que ele sabe que será melhor para nós em determinada época. Se devemos ter muito ou devemos ter pouco. Contanto que no muito ou no pouco sejamos fiéis mordomos daquilo que não é nosso, mas Deus nos confia para administrarmos. Então, o contentamento bíblico é paz interior, que aceita o que Deus escolheu para a nossa presente situação. Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então o Senhor é quem garante isso. Outra coisa, dentro do estilo de vida, nós devemos aprender a evitar a cobiça. Cobiça significa desejar ou almejar fortemente a propriedade, os bens, o salário de outra pessoa. As Escrituras, ela proíbe a cobiça no último dos 10 mandamentos. Não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo. A avareza é semelhante à cobiça, é prima e irmã da cobiça. Efésios 5, do 3 ao 5 diz, mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós. Não encontre lugar no meio de vocês essas coisas. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, né? Tem esperança, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, todo avarento é um idólatra. Cobiça e avareza são chamadas os pecados silenciosos. Muito difícil de ser confrontado a cobiça e a avareza, porque são silenciosos. Dentro ainda do estilo de vida, se você estivesse numa posição mais prestigiada, o que você deveria fazer? Se você tivesse mais dinheiro, então você poderia realizar coisas realmente significativas para o Senhor. No tempo de Paulo, ele conviveu em Roma com o imperador César. Paulo pobre e César rico. Enquanto o rico César, que era o imperador, chegava à arena das lutas e era aplaudido e saudado com viva César, ave César, pois era o homem mais poderoso da terra. Enquanto isso, o outro, que era pobre, Paulo, vivia numa circunstância bem diferente. Estava na prisão, algemado, a guardas, mas investia seu tempo em oração e escrevendo cartas para as igrejas, para que a igreja pudesse ser consolidada, né? César vivia num palácio, Paulo numa prisão sombria e úmida. O César, era o centro da atenção, o outro era ignorado. Mas preste atenção numa coisa. Mais de 2000 anos se passaram e as pessoas em todo o mundo reconhecem quais desses dois homens, de fato, contribuíram para a eternidade com as suas vidas. Então, ser usado por Cristo de uma maneira significativa não tem nada a ver com grandes riquezas ou posições altas. Paulo estava preso, estava pobre. Tem tudo a ver, meus amados, com a disposição de permitir que Cristo se torne o seu Senhor. O que Paulo fez é para a eternidade. O que César fez ficou por aqui mesmo. Quarta coisa, dentro do estilo de vida, não se compare aos outros para determinar seu estilo de vida. Alguns usam a comparação com a vida dos outros para justificar os gastos excessivos que fazem. Muitos, mesmo não tendo condições financeiras, têm sofrido com dívidas porque tentaram acompanhar seus vizinhos. Se você for rico, o seu estilo de vida deve ser baseado na convicção de que o Senhor quer que você viva num padrão de vida que não precisa ser determinado pelo máximo do que você tem condições de gastar. Quinto, estilo de vida
Desfrute com liberdade de qualquer coisa que você pode gastar, mas consulte também o Senhor. Em oração, submeta as suas decisões de gastos ao Senhor. Tudo que possuímos pertence a Ele. Devemos gastar o que é dele de maneira que o agrade e não para um propósito egoísta. Procurar a direção do Senhor no que vamos gastar não significa que nunca vamos gastar somente numa necessidade básica. Você pode, logicamente, fazer uso desse dinheiro que você tem para um mimozinho qualquer, né? Mas isso não pode ser uma coisa, uma regra. 1 Timóteo 4,4, ele diz, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Não estamos falando de você ser um muquirana, né? Não é isso que está aqui, estamos querendo dizer. Sexto, né, dentro ainda do estilo de vida cristão, como você deve gastar seu dinheiro. Quanto será suficiente para você viver? O que você deve fazer depois de ter alcançado os seus objetivos, os seus alvos financeiros, dados por Deus, e a renda da sua poupança e seus investimentos forem suficientes para suprir as suas despesas? Vamos considerar duas possibilidades. Primeira, se você continuar a trabalhar por uma renda extra, dê o seu salário para a obra de Cristo, para missões, para evangelização. Isso livrará da tentação de acumular uma fortuna. Segundo, se o Senhor o chamar para trabalhar num ministério em particular, você pode fazer como voluntário, sem requerer compensação financeira, porque o que você já ganha com seus investimentos ou com seu salário de aposentadoria já é suficiente para você viver muito bem. Então, por que você ainda quer onerar a igreja? Você pode ser apenas voluntário e pastorear, e fazer alguma atividade na igreja sem precisar estar recebendo, porque você já tem. Né? Pensa nisso, gente. Sétimo, dentro do estilo de vida ainda, se esforce para viver de maneira mais simples. Quanto mais posse você tiver, mais elas vão requerer de você mais tempo e, consequentemente, mais dinheiro para mantê-las. Possuir demais ou possuir de maneira errada pode exigir de você tanto tempo e dinheiro para você cuidar disso, né? Que vai prejudicar o seu relacionamento com o Senhor e também com a sua família. Então, a vida simples e tranquila é o melhor ambiente para sermos capazes de investir tempo suficiente para um relacionamento saudável com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12 aconselha a sermos diligentes por viver tranquilamente. Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, diz Paulo, de modo que vos porteis com dignidade, para com os de fora, de nada venhais a precisar. Ou seja, procure não ser pesado a ninguém, mas viver do que você ganha. Se você estiver desempregado, não tiver nenhuma renda, aí sim, a igreja, a família, o corpo de Cristo, ao qual você pertence, vai te ajudar. Mas procure não se endividar e depois querer que a igreja lhe ajude nas suas dívidas. Como pastor há tantos anos, eu teria aqui inúmeros testemunhos para dar de pessoas que já cruzaram no meu caminho dentro de igreja, que fizeram dívida e depois queriam que a igreja pagasse. Mas eu não vou falar nisso não, porque não tem tempo. Então, não se torne desnecessariamente envolvido com os cuidados desta vida. 2 Timóteo 2, 3 e 4, participa dos meus sofrimentos, diz Paulo, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o chamou, aquele que o convocou para trabalhar na obra, e foi o Senhor que o convocou. Então, a gente deve viver para agradar o Senhor, dentro dessa convocação, que queiramos ou não, é um privilégio. Oitava, ainda dentro do estilo de vida que você deve ter, as necessidades devem ser supridas dentro do corpo de Cristo. 2 Coríntios 8, 13 e 15 vai dizer que porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga,
mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, quando você tiver necessidade, né? Então a falta daqueles venha suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito. O que muito colheu não teve demais, e o que colheu pouco não teve falta de nada, porque o corpo de Cristo ajudou, supriu as suas necessidades, porque você é um irmão na fé, e isso deve acontecer quando você estiver passando por dificuldades. Então esse estilo de vida é o perfeito ambiente para o reavivamento espiritual. Atos 4, 32 e 35 diz que da multidão dos que criam, era um o coração e a alma. Se tivesse 100 era um era 100. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores da venda e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um. À medida que alguém tinha necessidade. Nono, dentro também do estilo de vida que a gente deve ter. Todo sucesso financeiro só tem significado se estiver também a serviço do Senhor Jesus Cristo. O rei Salomão tinha uma renda anual estimada, traduzindo para os dias de hoje, em 70 milhões de reais por ano. Salomão vivia em um palácio que levou 13 anos para ser construído. Ele possuía 40 mil estrebarias. Sentava-se em um trono de marfim coberto de ouro. Bebia em cálice de ouro. O cardápio diário de sua família incluía, para suprir toda a sua família e todos os funcionários do palácio, tinha que matar por dia 100 ovelhas, 30 bois. Além de antílopes, né? E aves cevadas. Obviamente, o rei Salomão estava em condições de avaliar se o acúmulo de dinheiro de suas posses trazia uma satisfação verdadeira para ele. Mas no final da sua vida, apesar de toda essa riqueza, o que é que Salomão diz? Lá em Eclesiastes 12 e 8, ele diz: vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Se você só come ovo, se você só come carne, se você só come camarão, se você só come sardinha, não importa. Tudo é vaidade. Quando terminar a sua vida aqui na Terra, não vai fazer diferença se você morou numa casa com piscina ou numa casa pequenininha e você ainda pagava aluguel. Quando terminar a sua vida aqui na Terra, não vai importar se você andava de carro importado última geração ou se você andava de Fusca, né, ou de um carro popular. Não vai fazer diferença. Então é vaidade de vaidade. Nada, até mesmo o estrondoso sucesso, pode substituir o valor do nosso relacionamento com o Senhor. Nenhum sucesso na vida tem futuro, tem valor, se ele substituir essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. Então pergunte a si mesmo se você está sacrificando um relacionamento íntimo com o Senhor na busca por riqueza. Porque Marcos, capítulo 8, verso 36, vai dizer que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O último tópico, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu precisava dar essa aula toda hoje. O 10º tópico, dentro ainda de você ter um estilo de vida financeiro cristão. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, 2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não se molde, não se adapte aos costumes externos e superficiais deste mundo. Somos constantemente bombardeados com propagandas caras que manipulam, né? E que tem como propósito incitar você a gastar dinheiro. Então reflita sobre os comerciais de TV ou da internet.
Não importa qual seja o produto oferecido. A imagem que estão apresentando passa a ideia, né, de que a sua vida se tornará mais feliz, linda, livre de rugas, se você estiver disposto a comprar os produtos que a propaganda oferece. Ah, é Black Friday, é Black Friday, é Black Friday. Você está precisando comprar uma televisão nova? Não, mas é Black Friday. Não. Tu perguntando se está precisando comprar. Não está, então não tem Black Friday. Faça você ir comprar. Ah, está em promoção. É roupa na loja tal. É Black Friday. Você está precisando comprar? Não. Então por que vai? Porque é Black Friday? Então, pense nisso. As pessoas compram coisas das quais não necessitam, com dinheiro que não tem o dinheiro, mas compra com dinheiro de plástico, esquece que a conta vai chegar. A fatura vai chegar. Então compram coisas que não precisam com dinheiro que não tem, para impressionar aqueles de quem nem elas mesmas gostam, é só para impressionar. Então, por favor, lembre-se de buscar a orientação do Senhor e o conselho de uma pessoa que leva Deus a sério, quando confrontado com a decisão de gastar desnecessariamente. Deus em Cristo continue abençoando você. Faltam, se não me engano, 2 videoaulas para a gente terminar esse curso de educação financeira e mordomia cristã. Espero que esteja ajudando vocês a ter uma melhor orientação sobre esse assunto financeiro.